Aí, Atos capítulo 3, primeira parte hoje no estudo no capítulo 3, vamos ler até o versículo 11. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Nós vamos ver hoje somente a cura de um coxo. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de temor e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor permite o seu povo estar na sua casa. Por essa manhã, Senhor, que juntos podemos abrir a Bíblia, a sua santa palavra, e juntos, Senhor, estudarmos o que o Senhor tem para nós, a sua santa vontade. Peço, Senhor, que o Senhor possa continuar a usar esta igreja. Use esses irmãos, ó Deus, sejam os que estão aqui presentes, sejam aqueles, Senhor, que estão longe ouvindo a tua palavra. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor esteja usando o seu povo, usando a sua igreja para transformar o lugar onde eles estão, a cidade onde eles estão. Peço a Ti, Senhor, que olhe por aqueles que estão enlutados, tristes, Senhor, pela perca dos seus entes queridos. Peço, Senhor, pelas famílias do pastor Samuel, pela sua esposa, pelos seus filhos. Peço, Senhor, pela família do pastor Amauri, pela sua esposa e pelos seus filhos. Peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando todas essas pessoas que hoje choram os seus entes queridos. Peço pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão acamados e enfermos. Peço pela irmã Sônia, Senhor, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, e todos aqueles que se encontram, Senhor, acamados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, é conhecido que o pastor Samuel, aí o pai da nora do irmão Gilberto, faleceu, né? Faleceu na sexta-feira, e tragicamente a sogra, né, no caso, a avó da Pâmela, ela perdeu o pai, e ela perdeu a avó no mesmo dia, enterraram ali juntos. É muito triste isso. E o pastor Amauri, da Igreja Batista Independente aqui de Marília, ele faleceu também. Então, o pastor Samuel tinha sido entubado num dia, o pastor Amauri no outro, e ele morreu no dia, e o pastor Amauri morreu no outro. Então, essas pessoas estão tristes, estão chorando, e nós devemos orar pela família que fica triste. Agora vamos ao nosso estudo, vamos à palavra de Deus. Nós colocamos o nome da nossa mensagem hoje, ver necessidades e aproveitar
as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja, ela tem que ter os olhos abertos. A igreja, ela tem que entender o que está acontecendo ao seu redor. Os irmãos da igreja têm que ter o que nós chamamos de introspecção. Olhar para todos os lados, olhar, ver a vida das pessoas, ver como é o bairro, como é a sua cidade, para poder sentir a dor, para poder sentir a miséria e fazer o que os apóstolos vão fazer hoje. Esse homem estava diante de uma grande necessidade, só que a igreja tem que ver que ele está em necessidade. E Pedro e João viram essa necessidade. E através da necessidade, criou-se uma oportunidade de falar de Jesus. Uma oportunidade de plantar uma semente, que essa aqui foi plantada. Esse homem foi curado. E termina a história com esse homem louvando, pulando e louvando a Deus, porque a igreja foi capaz de olhar uma necessidade e, através daquela necessidade, aproveitar a oportunidade e pregar o Evangelho. Então vamos aqui, no capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Veja como é a obra de Deus. A obra de Deus, ela une pessoas diferentes. A obra de Deus, meus irmãos, não é um lugar onde todo mundo é igual, não. Veja só, Pedro e João aqui vão ser colocados juntos. Talvez seria melhor colocar juntos Pedro e o Tiago, porque os dois praticamente tinham o mesmo temperamento. O Tiago, ele era uma pessoa meio nervosa, meio brava. O Pedro também, ele já era assim, meio esquentado. Então, se a igreja fosse um lugar das pessoas de personalidade igual, trabalhar, aí seria uma coisa, mas aqui você tem uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais esquentadinha, aí você tem uma pessoa que, segundo a palavra de Deus, o apóstolo João, é aquele que na ceia do Senhor, quando estava todo mundo preocupado quem seria o traidor, ele está reclinado, a sua cabeça está reclinada no seio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são personalidades diferentes. O João parece que não fala muito, ele não fala muito, mas ele está ali, ele está junto, ele vai pregar também. Então a igreja, meus irmãos, é o lugar onde as pessoas, diferentes personalidades, podem sentar, se reunir, conversar. Por isso nós dizemos que dentro da igreja de Jesus Cristo há lugar para todos. Que bom que há lugar para todos. Às vezes tem aquela pessoa que está lá, entra na igreja quietinho, sai quietinho. Às vezes é até criticado por isso, né? Não fez mal para ninguém e ainda é criticado, né? Ah, fulano é muito parado, aí chega um que entra a pulos e sai a piruletas, né? Então, mas esses dois, eles estão no lugar certo. Às vezes você olha para uma pessoa, ela simplesmente completa a outra. O que nós estamos assistindo aqui é isso. Pedro e João, eles vão trabalhar juntos, vão ser presos juntos, vão dar testemunho juntos, pregar o Evangelho juntos, e eles eram tão diferentes. Então, na igreja tem lugar para todo mundo. Se Deus fez você mais agitado, Ele vai te usar assim. Mas se Deus fez uma pessoa mais quietinha, mais pacata, é assim que Deus vai usar ele também. Deus usa, Ele fez você assim, Ele te ama do jeito que você é, e lembre-se disso, Ele quer usar você do jeito que você é. E aí no versículo 1, ainda diz que eles subiram, né? Era 3 da tarde, a hora que eles subiram, eles foram orar, foram falar com Deus. É um horário meio diferente para fazer uma oração, mas tem horário para oração? Não tem horário para oração. Todo momento é um momento de oração, e eles poderiam, meus irmãos, até ficar lá na casa deles orando, mas eles preferiram ir no templo para orar, né? Podia mesmo estar em casa. Como hoje? Hoje está muito frio, eu não vou não, né? Eu não vou. Pois bem, mas olha, escute, leia o exemplo desses homens. Quando você sai da sua casa e vem para se ajuntar com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja amada,
sem dizer que você está dando um testemunho para as pessoas da rua, que você está indo em comunhão com a sua igreja. Mais do que isso, meus irmãos, é a satisfação de estar aqui. Então eles poderiam ficar, não, né? Vamos lá para o templo, nossos irmãos estão reunidos ali, vamos para a oração, se nós não podemos pregar, nós podemos orar, vamos fazer alguma coisa, né? E aí no versículo 2, quando eles estavam chegando ali naquele lugar, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A nossa figura aqui não é uma figura muito bonita, porque primeiro fala de uma porta formosa e depois fala de um homem que mendigava embaixo dessa porta formosa, para mostrar para nós que mesmo as coisas mais lindas, mais preciosas, mais formosas deste mundo, não podem esconder a miséria do homem, não pode esconder a miséria causada pelo pecado neste mundo. Vejam só, meus irmãos, os apóstolos, eles passam de frente com essa porta. Ela é chamada assim porque era uma porta de bronze, não era uma porta normal. A nossa igreja tem 5 metros de altura, é considerado um prédio baixo, 5 metros de altura para uma igreja. Agora, tem igrejas que tem mais. Lá no Jardim Morumbi são 6 metros de altura, é um pouquinho mais. Essa porta tinha 25 metros de altura, era uma grande porta, e era toda feita de bronze, talhada à mão, que as pessoas então olhavam, ficavam naquela porta. É uma porta muito bonita. Se fosse hoje aqui, meus irmãos, o que tinha de gente indo para o templo, tirar um selfie nessa porta, não ia dar para quem queria. Então ela era chamada Formosa por isso. Então, as pessoas talvez até passavam, como acontece isso hoje, é a coisa mais normal do mundo, da pessoa chegar num lugar bonito, parar, olhar, contemplar, e como eu disse, se fosse hoje, ia parar, olhar, contemplar, tirar uma foto e tal. É assim que acontece. Agora, a porta era bonita, mas o que tinha embaixo da porta não tinha nada de bonito, era uma triste realidade, né? Estava ali um mendigo. Versículo 2 diz que colocaram ali um coxo, desde o ventre da sua mãe, para ele fazer o quê? Final do versículo 2, para pedir esmola para aquelas pessoas que estavam entrando. Então, irmãos, nada nesse mundo pode esconder a miséria do pecado. E nós temos assim, vamos pensar, né? O mundo de toda forma quer esconder as consequências do pecado. Mas desde que o Adão pecou, desde que Eva pecou, então quando eles pecaram, lá estão eles se escondendo atrás daquelas folhas, daqueles arbustos. Por quê? Porque a imagem do ser humano, depois do pecado, ela não é bonita, é uma imagem feia. E ainda que o homem embeleze, ainda que o homem possa construir, e ainda que tenha lugares lindos, e o nosso mundo é muito bonito, nós temos lugares lindos, maravilhosos neste mundo, mesmo assim, a consequência do pecado, a feiura, meus irmãos, daquilo que desagrada a Deus, é presente e não podemos esconder. Aí você vai encontrar versículos na Bíblia, no mundo tereis aflições. Quem disse isso? Jesus disse isso. Olha para esse mundo como uma grande vaidade. Aliás, tinha uma coisa que era muito mais bonita do que a porta formosa do templo. Sabe o que era? O próprio templo. O próprio templo era muito mais bonito. E os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, olha que pedras, que magnífico, o nosso templo, sabe? Era uma construção de décadas e muito linda. Ali sim muitas pessoas iam tirar fotos. Agora, Jesus olhou para os apóstolos, quando eles estavam gabando aquela construção, e ele disse uma frase realista. Ele disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, por mais bonito que seja um lugar neste mundo, por mais bonita que seja a construção do homem neste mundo,
não vai ficar pedra sobre pedra e não pode ser comparado com a eternidade, com aquela imagem maravilhosa de Apocalipse 20, 21, ou com aquelas frases do apóstolo Paulo que disse, olha, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, numa porta tão linda, uma realidade triste, aquele homem pedindo esmolas. Vamos continuar, não é? Eu estava na capital, vocês sabem, fizemos uma viagem boa lá até Brasília, e do lado de onde nós estávamos tinha um shopping grande, dá uns 3 shoppings do nosso aqui, e dizem que é um dos piorzinhos que tem lá. Eu pensei, imagine o melhor, né? Mas eu estava todo feliz, passeando ali, né, subindo e descendo aquelas escadas rolantes à toa. Quando você sai para fora, aí você vê uma campina e muitas cabanas, como essas cabanas que as pessoas compram, sabe? Essas cabanas de mercado que você arma, assim, muitas cabanas. Sabe o que tinha dentro daquelas cabanas? Tinham crianças, ou seja, na frente de toda aquela pompa daquele shopping, você tem uma triste realidade. Crianças precisando de comida, precisando de roupa, famílias sem ter o que morar, sem água, sem luz, sem banheiro, sem esgoto, sem nada. Esse é o nosso mundo, irmãos. Então, vamos voltar aqui. Esse homem, ele retrata uma alma triste e cansada. Não sabemos muita coisa dele, mas o que sabemos dele é suficiente para nós. Versículo 2, diz que ele era coxo. Por quanto tempo? Desde o ventre de sua mãe. Quantos anos ele tinha? 40 anos. Então fazia 40 anos que esse homem, ele estava lá, sem saber o que andar, porque ele nasceu assim, com essa deficiência, dependendo das pessoas todos os dias para ser levado até aquele lugar, ou para qualquer outro lugar. Não teve uma infância como nós tivemos, correndo, brincando, não, ele não teve nada disso. A sua juventude também não foi como a nossa, foi uma juventude triste, né? Então, se perguntasse como é que foi a vida dele foi uma vida triste, cheia de privações, que talvez nós não conseguimos imaginar. Você que nasceu podendo andar, correr, falar, ouvir, você nunca vai poder imaginar como esse homem se sentia, triste, privado de muitas coisas, com um enorme sentimento de impotência, sem poder fazer aquilo que realmente gostaria de fazer. Então, meus irmãos, é uma alma à espera, é uma alma que era colocado ali e esperava todos os dias. No final do versículo 2, ele era colocado para pedir esmola aos que entravam, ou seja, ele estava à espera de uma moeda, de alguma coisa que alguém pudesse oferecer para ele quando passava ali. Por isso era uma alma triste, e essa alma triste, ela pede socorro. Veja o versículo 3, e vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Bem, tem uma tradução que diz assim, ele implorava que lhe dessem uma esmola. E é assim que as pessoas, elas realmente na necessidade, às vezes imploram, por favor, me dê uma moeda, me dê um dinheiro, não é? Qual ajuda esse homem quer? E qual ajuda ele realmente precisava? A ajuda que ele quer, meus irmãos, é alguma esmola, alguma ofertinha, uma moeda, uma nota, algum dinheiro, né? Às vezes eles imaginam isso mesmo, né? Eu tendo um pouco de dinheiro, me sinto com um pouco mais de dignidade, e às vezes as pessoas pensam que isso vai mudar a vida deles. No caso dele é um pouco diferente, porque ele realmente precisava daquele dinheiro, porque ele ia trabalhar onde? Com aquela deficiência. Então, se a gente pergunta assim, qual ajuda ele quer? Uma ajuda que o beneficie naquele momento. E naquele momento, humanamente falando, é uma moeda, talvez um pão, uma coisa, mas é o que ele, na cabeça dele, queria, imaginava. Agora, se a gente pergunta, qual a ajuda ele precisa? Aí muda um pouco. Por quê? Porque realmente ele precisa de uma ajuda material. Isso é fato.
Então a pessoa naquela condição precisava de ajuda, ele precisa de ajuda. Pessoas, meus irmãos, seja com uma deficiência, seja com falta de... elas precisam de ajuda. Nós não podemos fechar os olhos, precisam sim de ajuda. Agora, ele precisava de uma ajuda além disso, além da ajuda financeira. E aí sim, ele talvez nem imaginava isso, é a ajuda espiritual. É a ajuda de olhar e falar o que Pedro e João falaram. Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é Jesus, né? Então, essa ajuda que realmente ele precisava. Então, irmãos, está aqui, você tem uma necessidade. Qual que é a necessidade? Um homem pedindo dinheiro debaixo da porta formosa. Essa é a oportunidade. A necessidade, perdão. Agora, como é que vai transformar isso em uma oportunidade? Bom, quantas vezes nós passamos por uma pessoa pedindo e não tivemos a reação do apóstolo Pedro e do apóstolo João? Para ver que nós não aproveitamos oportunidades como os irmãos, os apóstolos, Pedro e João, eles aproveitaram. Então, o que tem que fazer? Olhos abertos para as necessidades. Ver o homem caído, ver o homem necessitado, ver o homem clamando. E como nós temos na parábola do bom samaritano, o que acontece naquela história do bom samaritano? Os primeiros que passam ali, eles veem o problema. Eles estão vendo uma pessoa gemendo, caindo, semi-morto, moribundo, como traz a tradução bíblica, mas eles passam de longe. Não é que eles não viram, eles viram, mas eles passaram de longe. Agora, você tem aquele samaritano, ele vê o que os outros viram, ele passa no mesmo lugar que os outros passaram, e o que ele faz? Ele ajuda. Então, irmãos, aproveitar oportunidade. Às vezes nós estamos tão apressados, para adorar, tão apressados para orar, tão apressados para vir para a igreja, que nós nunca vamos ver uma necessidade. Parece um absurdo isso, mas é uma realidade. Sempre prontos para estar, meus irmãos, louvando, orando, cantando, mas nunca prontos para ver a necessidade do ser humano, principalmente essa necessidade espiritual. Então, necessidades são portas abertas para muitas oportunidades. Muitas pessoas precisam de ajuda, é verdade, material. Muitas pessoas precisam de ajuda espiritual. Agora, veja só, veja aí, quantas oportunidades num mundo cheio de necessidades. Quantas pessoas doentes pedindo oração. Olha, nós estamos acostumados a orar aqui na igreja, mas nunca tivemos tantos pedidos de oração em relação à enfermidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo que o mundo está doente. Esse mundo doente é um mundo necessitado. Se esse mundo doente é necessitado, é porque nós temos oportunidade. Veja, irmãos, então, tem aquelas pessoas que se sentem felizes, eles falam que não, mas eles estão felizes, eles estão hilários de dizer que no Brasil morreram 500 mil pessoas de Covid. Eles anunciam isso como se fosse um troféu, anunciam isso como se fosse aqui o Brasil o problema. Olha, nós estamos vivendo uma crise enorme na América Latina. O Brasil nem é o país que em porcentagem mais morre gente na América Latina. O Chile tem metade da população vacinada. Sabe o que está acontecendo? Os números lá só aumentam. A Argentina está em lockdown, já vai para 2 anos, quase 1 ano e meio. Os números lá só aumentam, mostrando para nós uma realidade. O mundo está doente. E às vezes nós crentes, nós caímos nessa, querendo culpar uma pessoa, em vez de colocar a cabeça no travesseiro, refletir e pensar. Aquilo que o pastor Davi disse no começo da pandemia, ele disse: Deus está fazendo uma grande colheita. Deus está levando muitas pessoas, que mal fez o pastor Samuel,
que mal fez o pastor Amauri, que mal fez o pastor lá, o presidente da Missão Batista da Fé, que morreu o ano passado, juntamente com 6 ou 7 amigos. Agora, todos eles pastores, é que Deus está fazendo uma grande colheita. Deus está dando oportunidades através dessas necessidades. Então nós não podemos cair na pilha deste mundo. O problema do crente é que ele, em vez de ler a Bíblia, ele fica assistindo o Jornal Nacional. Esse é o problema do cristão, em geral, não é só Jornal Nacional, qualquer tipo de jornal. Você tem que ler a Bíblia, você tem que olhar e ver, por exemplo, nesse caso aqui, tinha uma necessidade? Tinha. Como é que nós vamos transformar isso numa oportunidade? Porque se o mundo está doente, é uma oportunidade desse mundo ouvir a palavra de Deus. Quando eu era novo, jovem, não me lembro em que ano que isso aconteceu, deve ter sido em 1984, porque eu era muito jovem ainda, teve uma Olimpíadas nos Estados Unidos, e naquela Olimpíada havia uma preocupação das igrejas batistas, naquele lugar, de pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível, porque o mundo inteiro estaria lá, e eles viram naquela oportunidade de Olimpíada, de evangelizar o máximo que eles pudessem, para que aqueles atletas recebessem a Cristo e saíssem de lá para os seus países de origem e ser uma luz, um testemunho. Houve um esforço muito grande. Eles disseram, não tem um versículo melhor para usar do que João capítulo 3 e versículo 16. Então você via nas arquibancadas os jovens, e pessoas segurando aqueles cartazes enormes, João 3,16, é assim que foi feito. Eles viam, meus irmãos, oportunidade. Então aqui nós aprendemos com Pedro e João, que naquela necessidade surge uma oportunidade. Quantos dependentes químicos, eles acordam chorando, depois da viagem, no entorpecente? Bem, até aquele momento estava muito bom, junto com os amigos e tudo, aí eles acordaram, como diz o Renato, aí você acordou, e quando acorda? Quando acorda, a realidade é muito triste, aquela dor, aquele coração pesado, aquela cabeça, e aí, meus irmãos, era a hora, era uma oportunidade de alguém chegar com o Evangelho. Quantos jovens desencaminhados, precisando de um socorro, precisando de uma orientação, precisando de uma direção, quantos idosos, solitários sem visitas, pois os asilos são grandes oportunidades de se pregar o Evangelho, quantos casamentos precisando ser restaurados, quantos ricos sem a verdadeira alegria, quantos enlutados, chorando hoje, quanto a gente sem Jesus neste mundo. Então não falta, meus irmãos, oportunidade por um simples motivo, porque há muita necessidade. O nosso mundo está doente, o mundo está enfermo, ele precisa de ajuda, e nós temos o bálsamo de Gileade, nós temos Jesus Cristo. Então, veja que nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele via na necessidade, oportunidade de agir, oportunidade de pregar a palavra de Deus. Quando é que começaram os milagres de Jesus? Numa necessidade. Qual necessidade? A mãe disse, meu filho, eles não têm vinho. Lembra disso? Era uma necessidade. Então ele usou aquele momento para quê? Para poder fazer o seu primeiro milagre, começar os seus sinais neste mundo, e assim, meus irmãos, ele inaugurou o seu ministério. Então, foi uma necessidade nupcial que ele inaugurou os seus milagres, Quando ele viu aquele monte de gente com fome, os apóstolos disseram, despede-os para que vão nas cidades vizinhas e encontrem alimento para si. E Jesus disse, não, dai-lhes vós de comer. Jesus viu naquela fome, o quê? Uma necessidade, e aquela necessidade se tornou oportunidade de ficar um pouco mais com aquelas pessoas, mostrar a sua glória e pregar a palavra de Deus. Bem, no velório da viúva, talvez todo mundo faria o que, diferente, tá até uma viúva chorando ali, o seu único filho morreu, e que triste,
Só olhar, contemplar e deixa, mas ele para o velório. Ele vê naquela dor, naquele sofrimento da mãe, ele vê uma oportunidade de agir. E ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ainda quando ele foi preso, lembra? Pedro, ele foi lá e cortou a orelha do Malco, e Jesus viu uma oportunidade naquele homem que estava prendendo ele, sem a orelha. Ele pega a orelha, coloca no lugar, ou seja, ele aproveitou aquela necessidade de um homem sofrendo sem a orelha, ele aproveitou para agir, para transformar aquele momento, e na sua morte ainda ele salvou um ladrão, ou aproveitou. Olha, Jesus, ele aproveita todas as oportunidades. Então, meus irmãos, vamos continuar. Versículo 4, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Como é que eles aproveitaram a oportunidade mesmo? Disse: olha para nós. Veja que grande responsabilidade tem nessa frase, olha para nós. Bem, se você quiser, ou se você não quiser, os descrentes, os ímpios, eles já estão olhando para você, eles estão olhando para a sua vida. Bem, o apóstolo Pedro e João poderiam dizer: olha para nós temos uma vida perfeita. Não, não é isso. Mesmo os dois, meus irmãos, como eu disse, o Pedro, ele vinha, de alguns momentos ruins. O João, a mesma coisa. Se dependesse de João, o samaritano tinha tudo morrido, queimado. E se dependesse de Pedro, as orelhas do Malco estavam lá, jogadas no chão, até hoje, tinha virado sanduíche de cachorro. Então, mas o que ele está dizendo aqui? Olha para nós, porque nós temos algo para oferecer. Meus irmãos, eles podiam dizer assim: olha para nós, olha como eu sou perfeito. Não é isso. Mas uma coisa é certa, as pessoas olham para a nossa vida, e nós temos que perguntar, nós somos exemplos. As pessoas olham para a nossa família, e elas vão dizer assim, será que essa família é uma família exemplar? Elas vão olhar para a nossa fé, e eles vão dizer: será que a fé é genuína? Será que a fé é verdadeira? Então há uma grande responsabilidade, quando Pedro e João olham nos olhos daquele homem e dizem: olha para nós. Não, todos estão olhando. A nossa vida é um livro aberto. Somos a carta de Cristo. Esse versículo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler aqui, Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Então, você, quem tem Jesus, já é manifesto. O que é manifesto? Manifesto é uma coisa pública. Manifesto, por exemplo, um partido, ele tem um manifesto, ele tem que dizer para todos para que ele veio. Por isso, um partido político tem que ter um manifesto. Então, já é manifesto, então você tem que dizer para todos por que você entregou sua vida para Jesus. Agora, então, a nossa vida é uma carta, conhecida e lida por todos os homens, já estando manifesto como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então você é uma carta, eu sou uma carta, as pessoas vão olhar para nós e vão ler alguma coisa. Pedro está dizendo: olha para nós. Olha aqui, versículo 4, olha para nós. E versículo 5, ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Veja, o crente, ele carrega esse poder transformador. Por isso ele pode dizer, em qualquer circunstância: olha para nós, oferece ajuda. Bem, você vê o versículo 5, ele está esperando receber alguma coisa. Na verdade, o que ele vai receber, ele não imaginava que poderia receber. Ele esperava receber uma moeda, talvez uma nota, alguma coisa, Então não é exatamente o que o coxo esperava. Aí Pedro diz: olha, meu filho, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Só isso já é uma decepção para o mendigo, já é uma decepção para o pedinte. Já está dizendo: eu não tenho nada para te dar, correto? Pedro estava com os bolsos vazios, Pedro estava, meus irmãos, sem um vintém, e Pedro, juntamente com João, falidos ali financeiramente, pobres.
Por isso dizem que, olha, a igreja primitiva era uma igreja sem dinheiro, mas era uma igreja que tinha Jesus. Hoje, a igreja, ela tem dinheiro, mas ela não tem Jesus. Aqui eles não têm nada para oferecer de material, mas ele continua, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda, né? Então, o Pedro, ele carrega esse poder capaz de ajudar. Sem dinheiro, ele não tinha, meus irmãos, um equipamento para fazer um culto, um show, uma coisa desse jeito. Ele não tinha ninguém filmando ele para poder pregar na mídia, nada disso. Ele não tinha um templo ali majestoso, que ele estava debaixo para poder impressionar os seus ouvintes. Mas ele tem o principal, ele tem o poder de Deus. Lembra? Jesus é o poder de Deus e sabedoria de Deus para todo aquele que crê. Então o crente, ele carrega esse poder transformador. Pedro, ele carregava. Jesus é a solução para todo o problema. Então é esse poder que nos faz o quê? Transformadores do mundo. É esse poder. É esse poder, meus irmãos, que nós chamamos de bálsamo. Bálsamo é remédio. Nós não estamos falando de necessidades que abrem portas. Pois bem, Jesus, ele é o remédio. Ele é a cura de toda e qualquer enfermidade. Vamos dizer, lá está aquela pessoa sofrendo, nesse caso nós temos um homem sofrendo, Jesus foi a cura dele. Mas às vezes o sofrimento é outro, a pessoa não tem uma deficiência nas pernas, talvez não tenha uma deficiência nos olhos, mas ele tem uma angústia, uma dor profunda no seu coração. Essa pessoa está doente. E qual é a cura para essa pessoa? A mesma que encontrou esse homem dos pés doentes. A cura é Jesus. Jesus, ele entra numa vida e ele transforma aquela vida. Por isso, Pedro e João, eles têm o poder transformador, o poder que pode transformar a vida daquele coxo. E nós também temos. Agora, nós podemos usar ou nós podemos não usar, né? Aí que nem lá o Kim Jong, né? Aquele, nem sei falar o nome daquele coreano lá, o presidente norte-coreano, né? Porque ele disse que ele tinha um botãozinho lá, que se ele apertasse, destruía a Coreia do Sul inteirinha, sabe? Ah, eu tenho um botãozinho aqui, eu aperto, né? Aí o Trump disse, olha, cuidado, o meu botão aqui, ele é mais forte, hein? Né? O meu botão aqui, se eu apertar, acaba o mundo inteiro, né? Então ele, não vou apertar o meu, é claro. Eles têm um poder e não usam. Agora, nós também, irmãos, nós temos esse poder. Jesus Cristo é o poder de Deus. Sabe, é tão bonito quando Paulo fala isso. O poder transformador, tira a dor, tira a tristeza, tira o ódio, tira o vício, arruma um casamento destruído, arruma uma vida destruída. Que poder maravilhoso é o poder de Cristo Jesus. Então, irmãos, o poder vai transformar a vida daquele coxo, né? Agiu diretamente. Vamos ver o que aconteceu com o coxo. Versículo 6. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu também não tenho prata, eu também não tenho ouro, você pode dizer, mas você tem Jesus. Agora, se você tem Jesus, você tem esse poder. Tem que ver, eu quero oferecer para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Você vê aqui que houve uma cura, mas houve uma ajuda do apóstolo Pedro e João. Aquele camarada sozinho não conseguia se levantar. Sabe, às vezes você prega o evangelho para uma pessoa, e mesmo assim, sozinho, ele não consegue se levantar. A pessoa não tem força. Esse homem ele vai ser curado, mas ele não tem força para se levantar. Aí o apóstolo Pedro, o apóstolo João, versículo 7, tomando-o pela mão direita, o levantou. A nossa tarefa é pregar, a nossa tarefa é levar esse poder de Deus, mas a nossa tarefa também é estender as mãos para aquelas pessoas que não têm força.
Você vai descobrir que algumas pessoas realmente não têm força, sabe? Eles estão ouvindo o Evangelho e falta para eles aquela força para mudar. O que nós temos que fazer? Pegar na mão daquela pessoa e trazer aquela pessoa para a igreja. Já que ela não tem força de vir para a igreja, você pode pegar a mão daquela pessoa e trazer para a igreja. Você pode pegar e ajudar aquela pessoa com um conselho, uma pessoa abatida, completamente destruída por dentro. Você vai precisar pegar a mão daquela pessoa e trazer ela para junto do seio da casa do Senhor, da igreja. Então, irmãos, veja que há uma ação aqui para uma pessoa que quer ajudar. E aí, meus irmãos, o poder de Deus agiu diretamente na enfermidade. Versículo 8. Então, saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Tem muita coisa aqui, né? Primeiro que agiu diretamente na enfermidade, dizendo, imediatamente os seus pés e seus tornozelos se firmaram. O que estava morto, o que estava inoperante, foi firmado por esse poder maravilhoso que é o poder de Jesus. Então, estava lá com os tornozelos, os pés, estava tudo torto, estava caindo, não era... Pois bem, o poder de Deus fez com que ele se firmasse. Então, Jesus, o nome de Jesus, firma o coração de uma pessoa, firma aquela pessoa, tira aquela pessoa do chão. Veja só o versículo 8, ele saltou e pôs-se em pé. O que isso quer dizer? Que aquele homem foi tirado do chão. O chão era o seu lugar de miséria, e ele não estaria mais no chão, agora ele está fora do chão. Foi tirado daquela situação de miséria. Estava lá por 40 anos, irmãos, por lá ele ficou, 40 anos no chão. E muitas pessoas ficam assim mesmo, por muitos e muitos anos, caído, abandonado, sem força para se recuperar, até que a luz do Evangelho brilhe no coração dela e ela tenha uma nova vida. Deus tem o prazer de levantar uma alma. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é levantar uma alma. Um ímpio está caído, Deus levanta. Um crente caído, Deus também tem prazer de levantar. O prazer de Deus é tirar as pessoas do chão, tirar as pessoas da miséria, em qualquer tempo. Então, agiu diretamente na sua enfermidade, tirou ele do chão, e aí ele passou a andar. No versículo 8 diz que, e andou, tá? Andou, quer dizer, andou com os apóstolos, e aqui ele está inaugurando uma nova carreira de fé, é uma nova vida assim, até então no chão, jogado lá, agora ele começa a andar. E esse ponto é um ponto importante, de uma pessoa que começa a andar com Jesus. E como é que nós vamos andar? Ele é chamado a andar como Jesus andou. Olha o que diz em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele. Então agora esse coxo está em Cristo. Aquele que diz está nele, deve também andar como ele andou. Então ele passa a andar, mas nós, assim como aquele coxo, e qualquer pessoa que se converte, ela é chamada para andar como Jesus andou. Então ele passou a andar, e mais do que isso, foi para onde? Quando ele começou a andar? Versículo 8, entrou com eles no templo. A casa de Deus foi o primeiro lugar que aqueles pés, até então coxos, inoperantes, aqueles pés entraram, foi justamente na casa de Deus. Eu acho muito bonito isso, né? A alegria de poder entrar na casa de Deus. Já pensou o primeiro lugar que uma pessoa entra quando pode andar? Na casa de Deus. Temos uma outra tela aí, Salmo 84, versículo 1, versículo 2, versículo 4. Quão amável é o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. A minha alma se consome de ansiedade pelos altos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Veja, ele tinha anseio, o desejo de estar na casa de Deus. Ele fala mais, felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar.
Nós temos um outro salmo, no mesmo, né? É o mesmo salmo, mais um outro versículo, versículo 10. Pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Ele preferia estar na casa de Deus do que estar em 1000 outros lugares que poderiam parecer melhores. Então, irmãos, esse é o desejo de quem realmente tem o coração transformado. Eu sinceramente, eu não entendo a falta de desejo daqueles que dizem ser crentes de estar na casa de Deus. Não, esse eu não entendo mesmo. Então, como é que as pessoas uma pessoa crente, uma pessoa salva, como é que ela não tem o desejo de estar na casa de Deus? O salmista está dizendo, olha, para mim é o maior prazer, eu anseio, quer dizer, talvez ele ficava contando os dias para chegar o dia do Senhor, como um crente deveria fazer. Então, tem um lugar melhor para ir? Não, não tem um lugar melhor para ir. Tem um lugar melhor para ficar? Não, não tem um lugar melhor para ficar. Vamos voltar naquela tela, né, Felipe? Então, ele entrou no templo com eles, tá? E ele foi fazer o quê? Versículo 8. E ele começou a saltar e louvar a Deus. Louvou ao Senhor. Nós podemos imaginar, talvez, algumas coisas que ele disse naquele momento. Se fosse você, o que você teria dito quando você entrasse na casa de Deus, depois de 40 anos coxo, o primeiro lugar que você entra é na casa de Deus, o que você teria dito naquele lugar? Bem, se fosse eu, talvez a primeira coisa que eu diria é o quê? Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome, ontem, hoje, para todos sempre. Senhor, muito obrigado. Talvez teríamos que dizer mais, eu não mereço nada, Senhor, mas esse presente que o Senhor me deu é um presente maravilhoso, de poder saltar na sua casa, pular, ele fazia questão de ficar pulando, né? Ah, mas ele está pulando dentro da casa de Deus. Se você pudesse pular depois de 40 anos, talvez você pularia também, não é? Esse homem, ele está feliz, é a alegria de ter Jesus. Talvez a gente deixe a desejar, não é? Quando é que foi a última vez que eu saltei de alegria, porque eu tenho Jesus no meu coração? O efeito do poder transformador nele produziu tudo isso, né? Agora, o efeito do poder transformador nos que estão de fora, versículo 9. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Eles conheciam o coxo. Sabia que aquele homem era colocado ali todos os dias e ali ficava, não saía do lugar. Conhecia quem era, seu estado, sua miséria. E agora eles estão contemplando a transformação, né? Agora eles estão vendo o homem pular, saltar, isso é uma transformação, mas mais do que isso, eles estão ouvindo esse homem louvar a Deus. Veja o versículo 9. Todo o povo viu andar, então o fato dele andar espantava. Realmente, era uma coisa surreal, né? Esse homem não podia, agora está podendo, mas não é só isso que eles viram. Eles viram uma outra coisa, eles viram aquele homem louvar a Deus. Esse é o efeito, meus irmãos, do poder transformador naquelas pessoas que estão de fora. Elas vão ver como você anda, mas elas vão ver como você adora a Deus também, como você louva a Deus, como você leva a sério a sua vida espiritual, ou com alegria a sua vida espiritual. A transformação de uma pessoa convertida é a maior propaganda que uma igreja tem, não tem igual. Você quer ver o poder transformador numa pessoa, é essa pessoa transformada. Isso aí, para quem está de fora, ele sabe, a pessoa, ninguém aguentava essa pessoa aqui na rua, era o terror. E agora? É uma pessoa que ama, que cuida, que ajuda, que vai para a igreja, que fala de Deus. É um poder transformador. Impressiona. As pessoas ficam de boca aberta, né?
temos o exemplo na Bíblia do gadareno. Lembra do gadareno, amarrado lá no meio daquelas montanhas, daquele cemitério, e ninguém queria papo com ele, ninguém queria ele por perto, já colocaram ele longe para ninguém ter que ficar olhando para a cara dele, aí alguém ia lá, jogava uma comida uma vez por dia, ou talvez durante a semana, algumas vezes. Ninguém queria ele por perto, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus parentes, até o dia que o poder transformador chegou lá. E quando o poder transformador chegou lá, ele não estava mais pelado, ele estava vestido. Ele não estava mais se cortando, ele estava quieto. Ele não estava mais gritando, ele estava lá falando para Jesus: deixa eu ir contigo. E Jesus disse: não, volta para os seus e diz para os seus o que Deus te fez. Diz para os seus como Deus foi maravilhoso na sua vida. Jesus montou naquele barco com os 12 apóstolos, atravessou o mar e não viu mais o gadareno. E o gadareno voltou para a casa dele, talvez com certo receio da família, e a vida dele transformada foi o quê? A propaganda de Jesus. Meses depois, o Senhor Jesus, ele volta no mesmo lugar. E quando ele volta naquele lugar, tem 4.000 pessoas esperando, 4.000 homens esperando Jesus passar. Como é que isso se explica? Propaganda. Dizem que a propaganda é o quê? A alma do negócio, né? Aquele homem solitário, agora ele tem 4.000 pessoas do lado dele, no mínimo, querendo ouvir falar de Jesus, porque é o poder transformador de Jesus numa alma, numa vida, numa pessoa. Então, irmãos, uma vida transformada serve para quê? Para que outras vidas se animem e sejam transformadas também. E aí, finalzinho, para a gente acabar, versículo 10. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava para pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, assombro, porque isso aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e a João, o camarada se agarrou em Pedro e João, não soltava mais. Bem, nós somos chamados a pregar? Somos. Mas nós também somos chamados a fazer discípulos. Fazer discípulo é um pouco diferente de pregar. Porque quando você prega, você anuncia que tem poder transformador neste mundo. Esse poder se chama Jesus. Quando você prega, você está levando, meus irmãos, a cura para essas almas doentes. Essa cura é Jesus. Agora, você pode pregar e pronto, esquecer. Quando grandes pregadores, como Billy Graham, como Fanini, eles concentravam pessoas, milhares de pessoas, eles tinham que pregar o nome de Jesus. Só que o Fanini veio para o Brasil 2 ou 3 vezes, Fanini não, o Billy Graham, e depois ele tinha que voltar para os Estados Unidos, ele não ia mais ver aquelas pessoas. E ele dizia: você que se converteu, procure uma igreja que ensine a palavra para você ser discipulado. Então, quando diz que ele se agarrou a Pedro e João, ficou junto com Pedro e João, isso é o nosso processo, meus irmãos, natural, o processo natural da igreja de discipulado. Eu vou pregar, nasceu uma nova criatura, e a criança nasceu lá, e aí ela vai ficar jogada. Né? O pai não quer, a mãe não quer, e o hospital também não quer, vamos jogar lá, deixa lá. Não. Realmente, eles precisavam, ele, o coxo, precisava estar junto com Pedro e João. E João tinha que entender que aquele sujeito precisava estar junto com a igreja. Ele precisava ser discipulado. O novo convertido, ele precisa de acompanhamento, ser batizado, aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus. Qual é o primeiro passo de obediência? Ser batizado. Depois, ser ensinado com mais precisão nos caminhos do Senhor. Como aconteceu até com o grande pregador Apolo, que falava e falava bonito, mas quando Áquila e Priscila encontraram o Apolo, ele sabia muito pouco sobre Jesus. E então os dois, aquele casal, pegou aquele grande orador, aquele homem eloquente, levou para casa e disse: nós vamos ensinar mais sobre Jesus. A igreja serve para isso. Você, como um crente, serve para isso. De pegar um novo convertido e ensinar, discipular,
ser amado em suas debilidades. Aquele homem tem defeito, como outras pessoas têm defeito, debilidades, e essas debilidades precisam ser controladas, melhoradas em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, ele precisa ser discipulado para ele discipular. Nós pregamos, nós ensinamos para que aquela pessoa que aprende um dia possa ensinar também, não é? Então, nós podemos fazer a pergunta, né? Será que um novo convertido pode agarrar-se a mim? Eu sou a melhor pessoa para um novo convertido vir ficar agarrado comigo, para aprender a palavra de Deus comigo? Ah, não, eu nem gosto disso. Deveria gostar. Você deveria ser uma pessoa que os outros procurassem para ouvir mais a respeito de Jesus. Versículo 11, apegando ele a Pedro e a João. Agora, esse momento, meus irmãos, eu disse, sobre a necessidade, né? Ver necessidades e aproveitar as oportunidades. O que nós estudamos hoje é só a primeira parte. A segunda parte vai ser ensinada na próxima semana. Por quê? Porque agora ele só pregou para uma pessoa, só falou de Jesus para uma pessoa. E através daquela única pessoa que Pedro e João pregou o Evangelho, milhares de pessoas vão ouvir o Evangelho. Veja só. Então eles vão continuar aproveitando as oportunidades. Amém?